deve ser o sentimento de um cristão quando ele não pode cultuar a Deus publicamente com seus irmãos? Se você está em Araguaína, como eu, neste domingo, dia 6 de junho de 2021, você está privado de ir à igreja e adorar ao Deus cristão, ao único Deus verdadeiro, por causa das restrições da Covid-19. Mas qual deve ser, então, o sentimento que deve habitar em nossa alma por não podermos nos reunir como igreja? Se nós olharmos para as Escrituras, a Bíblia nos ensina a respeito dessas coisas. Há um sentimento e um ensino na mente de muitos irmãos de que eles podem apenas cultuar a Deus em casa e não ir à igreja, e sozinho lerem suas Bíblias, que isso é suficiente e é a mesma coisa de estar na igreja cultuando com seus irmãos. Mas será que esse é um pensamento bíblico? Será que ler a Bíblia em casa e cultuar a Deus em casa é a mesma coisa de cultuarmos a Deus na igreja? Há 2 salmos nas Escrituras que nos ensinam e nos mostram a reação do salmista diante do culto a Deus. Em um desses salmos, o salmista está privado de cultuar ao Senhor. E no outro salmo, ele mostra o seu sentimento e a sua motivação quando ele pode cultuar a Deus publicamente com seus irmãos. O primeiro salmo é o Salmo 137. O contexto deste salmo é um contexto bem interessante. Israel está no cativeiro da Babilônia e naturalmente privada das promessas de Deus, da terra prometida, de estarem no templo de Deus, onde Deus habitava no meio do povo. Israel não estava na terra onde Deus se manifestava. Israel não poderia ir ao templo do Senhor, a casa de Deus, onde os sacrifícios e o culto do Antigo Testamento eram realizados. E qual o sentimento do salmista por não poder cultuar a Deus na Antiga Aliança? Por não poder estar em Jerusalém, a terra prometida pelo Senhor, a terra onde Deus habitava. O sentimento do salmista aqui é um sentimento de saudade, é um sentimento de que ele não está no lugar onde deveria, de que o desejo dele é estar em Jerusalém. E no versículo 1 do Salmo, o salmista diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O salmista está lembrando de Sião, da terra de Deus, da habitação de Deus. E ele não deseja jamais esquecer dessa habitação. Ele não deseja esquecer do templo do Senhor, do momento em que os santos do Senhor congregavam na terra prometida para adorarem ao Senhor. E ele diz no versículo 5, se de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Veja a linguagem poética do salmista, demonstrando aqui toda a sua intenção e desejo de estar em Jerusalém, de estar na terra do Senhor. Em um momento em que o salmista não podia cultuar a Deus, ele está com esse sentimento de saudade, com esse sentimento de lembrança, de um desejo profundo de voltar à terra santa, de voltar ao momento e ao lugar onde Deus habita. O outro salmo que nos mostra a respeito do sentimento do salmista em relação à casa de Deus, ao lugar onde o templo de Deus estava, é o Salmo 122. E este salmo está em um contexto bem diferente do Salmo 137. Aqui no Salmo 122 nós encontramos um salmo de romagem, que é um salmo que era usado pelo povo de Israel para ser cantado quando Israel caminhava em direção a Jerusalém para suas festas e para as suas celebrações ao Deus de Israel. E veja que o salmista aqui está demonstrando a sua alegria de caminhar em direção ao templo de Deus, à habitação de Deus. E ele diz no versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o sentimento, irmãos, que deve ter o cristão em relação ao templo de Deus, à casa de Deus, ao culto a Deus. Quando estamos privados de cultuarmos ao Senhor, o nosso coração tem que se condoer,
o nosso coração tem que se entristecer. Nós temos que ter saudade daquele momento onde, juntos e reunidos, adoramos ao nosso Deus. E quando temos o direito e a liberdade de nos reunirmos, nós devemos sempre aproveitar esse momento para celebrarmos o Deus da nossa salvação, para celebrarmos o Deus da Israel espiritual, que é a igreja. Talvez você possa dizer, mas esses textos são do Antigo Testamento. Esses textos não tratam do nosso tempo, porque no nosso tempo não existe um lugar físico e nenhum templo físico onde Deus habita. Deus habita na minha casa também, eu sou templo do Senhor, talvez você diga, então eu posso cultuar a Deus sozinho. Esse pensamento é um pensamento correto até certo ponto. De fato, não existe mais lugar físico para adoração a Deus. De fato, nós somos templo do Senhor, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós como crentes individualmente. Contudo, o aspecto coletivo de habitação de Deus no meio do seu povo ainda permanece. Se você ler Mateus 18, versículo 20, por exemplo, Jesus vai falar que ele está no meio daqueles que se reúnem em nome dele. Se você ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro vai nos ensinar que nós somos pedras vivas e que unidos somos casa espiritual de Deus. O lugar da habitação de Deus, um lugar especial onde Deus habita de maneira especial no meio do seu povo, continua existindo. Esse lugar não é mais um lugar físico com o endereço certo, mas esse lugar continua sendo o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor em culto público. Então veja, o aspecto coletivo permanece. Deus continua habitando de uma maneira bendita. Deus continua abençoando o seu povo de uma maneira diferente com a qual ele nos abençoa individualmente, quando nós nos reunimos como igreja. Por isso, o sentimento que nós temos em relação ao culto deve levar em conta esse aspecto da coletividade. Nós não podemos imaginar que o nosso culto individual é igual ao culto coletivo. São coisas diferentes. Deus convoca o seu povo solenemente para estar diante dele a cada domingo, para cultuarem ao Senhor, para exaltarem ao nome do Senhor, para estarem no meio da habitação de Deus, no lugar onde Deus vem e se encontra com o seu povo, no templo de Deus, que não é feito por mãos humanas, mas construído por cada um de nós como pedras vivas reunidas em qualquer lugar da terra. Por isso, meus irmãos, o nosso sentimento em relação ao culto deve ser um sentimento de alegria. Nós devemos congregar, nós devemos estar presentes na reunião dos santos e deixarmos de lado esse pensamento individualista que muitos têm, de que o culto sozinho é o mesmo culto quando estamos reunidos. Não é. Esse não é um ensino bíblico. E se nós olharmos para a nossa história como batistas, para o ensino das nossas confissões de fé que estão fundamentadas nas Escrituras Sagradas, nós veremos que a teologia de culto batista sempre levou em conta essa questão. Se você lê a Confissão Londrina de 1689, elaborada pelos nossos pais no seu capítulo 22, você verá que o ensino batista sempre foi de que no domingo, nós, como filhos de Deus, temos que nos reunir e estarmos juntos em culto ao Senhor para celebrarmos o nosso Deus. Se você tomar também a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no seu artigo 10, você verá a teologia de culto e do dia do Senhor ali. Um artigo muito esquecido por muitos do nosso tempo. Um artigo que fala do domingo como o dia do culto solene a Deus. Um dia onde os cristãos deixam seus afazeres e os cristãos se reúnem para celebrar ao seu Deus, para cultuarem ao Senhor, para estarem juntos, lembrando da morte e ressurreição de Cristo Jesus. O nosso descanso dominical é um descanso bíblico.
Muitos imaginam que essa questão de dia do Senhor, de dia santo, de guardar um dia em 7 é coisa do adventismo do 7º dia. Mas não é. Nunca foi. Isso é uma questão bíblica. Isso está na nossa história como batistas e nas nossas confissões de fé. O domingo é o dia do Senhor, o dia de culto ao Senhor. E todo cristão deve deixar os seus labores, as suas diversões, os seus entretenimentos e caminharem para o lugar da habitação de Deus, para o lugar onde os cristãos estão reunidos e Deus habitará no meio deles. A minha oração é para que o Senhor, nosso bom Deus, coloque essas verdades a respeito do culto no mais profundo do seu coração e que você aprenda a amar a reunião dos santos, a amar a casa viva do Senhor, o lugar onde nós, como cristãos, nos reunimos para adorarmos ao nosso Deus. O lugar onde nos lembra que um dia nós estaremos nos céus, celebrando com o nosso Senhor Jesus Cristo em uma comunhão eterna dos santos, onde deixaremos os labores desta vida, as preocupações deste mundo e viveremos um culto eterno e solene na presença do nosso bom Deus. Que Deus abençoe você neste dia e cuide de você e da sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja